Você sabia que o estegossauro tinha algumas das estruturas mais icônicas de qualquer dinossauro, com suas grandes placas ósseas alinhadas ao longo das costas? Com um corpo robusto e uma cauda coberta de espinhos, ele era um dos dinossauros mais fascinantes da Era Jurássica. Sabia que suas placas dorsais não eram apenas para defesa, mas também possuíam outras funções surpreendentes? E que, apesar de seu aspecto ameaçador, ele era um herbívoro tranquilo que passava a maior parte do tempo se alimentando de plantas baixas. E se eu te dissesse que suas placas poderiam ajudar na regulação da temperatura corporal, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esse incrível dinossauro, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o estegossauro. Fique ligado, você vai se surpreender. O estegossauro viveu há cerca de 150 milhões de anos, durante o final do período Jurássico. Com até 9 metros de comprimento e pesando cerca de 3 toneladas, ele é muitas vezes retratado como um dos dinossauros mais distintivos que já existiram. Conhecido por suas placas dorsais e cauda espinhosa, o estegossauro dominava seu ambiente como um gigante gentil. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse gigante? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse herbívoro do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse colosso pré-histórico. A primeira descoberta de um estegossauro foi feita em 1877 pelo paleontólogo Othiel Charles Marsh. Desde então, inúmeros fósseis foram encontrados, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do estegossauro um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu aspecto singular, mas também às fascinantes adaptações que lhe permitiam sobreviver em seu ambiente. A popularidade do estegossauro no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o estegossauro, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 1993, o filme Jurassic Park de Steven Spielberg revolucionou a forma como o público via os dinossauros. O estegossauro foi retratado como uma criatura fascinante, com cenas icônicas que ainda são lembradas até hoje. O realismo dos efeitos especiais ajudou a cimentar a imagem do estegossauro na imaginação popular. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o estegossauro tinha algumas das caudas mais formidáveis de qualquer dinossauro? Vamos explorar como ele usava essa característica em breve. Vamos começar pela anatomia desses gigantes. As placas do estegossauro eram incrivelmente impressionantes e tinham várias funções. Algumas teorias sugerem que elas poderiam ter sido usadas para defesa, para exibição durante o acasalamento ou até mesmo para ajudar na termorregulação. Alguns cientistas acreditam que as placas podiam absorver calor do sol e ajudar a regular a temperatura do corpo. Mas para que uma cauda tão poderosa? Pesquisas sugerem que os espinhos na cauda, conhecidos como tagomeser, poderiam ser usados como armas defensivas contra predadores. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Com dentes adaptados para mastigar plantas duras, o estegossauro tinha uma boca equipada para uma dieta herbívora. Estudos indicam que ele poderia comer grandes quantidades de vegetação diariamente para sustentar seu corpo. E quanto ao tamanho? O estegossauro era um dinossauro de porte médio, com uma altura que podia chegar a 4 metros e um comprimento de até 9 metros. Seu peso estimado era entre 2 a 3 toneladas. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o estegossauro, apesar de seu tamanho e aparência pesada, podia se mover com eficiência. Vamos mostrar isso mais adiante. O estegossauro era um herbívoro que passava a maior parte do seu tempo se alimentando de plantas baixas. E você sabe o que é um herbívoro? É aquele que se alimenta exclusivamente de plantas. E o que isso quer dizer? Que ele precisava consumir uma enorme quantidade de vegetação diariamente para manter seu tamanho considerável. Estudos indicam que ele poderia comer plantas rasteiras e arbustos.
Estudos sugerem que ele tinha um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar grandes quantidades de vegetação fibrosa. Suas mandíbulas e dentes eram adaptados para arrancar e triturar plantas, permitindo-lhe acessar uma ampla variedade de vegetação. Novos estudos sobre sua locomoção sugerem que ele tinha uma postura e movimento únicos, capazes de se mover grandes distâncias em busca de alimento. Então, a real é que o estegossauro era um gigante pacífico, sempre em busca de sua próxima refeição. Podia se alimentar de vegetação rasteira e arbustos, aproveitando suas adaptações anatômicas únicas. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o estegossauro. Em 2003, a descoberta de fósseis de estegossauro com impressões de pele preservadas revelou detalhes sobre sua textura e aparência. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos dinossauros. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros dinossauros theriophorans. Os theriophorans são um grupo de dinossauros herbívoros conhecidos por suas armaduras corporais impressionantes, placas ósseas, espinhos, e, em alguns casos, até caudas conclavas. Os theriophorans são importantes para o estudo da paleontologia porque suas adaptações evolutivas para a defesa oferecem insights sobre a biologia, ecologia e evolução dos dinossauros. Além disso, sua presença em muitos continentes ajuda os cientistas a entender as condições ambientais e geográficas da Terra durante a Era Mesozoica. Os avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o estegossauro diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Tomografias computadorizadas de fósseis revelaram detalhes sobre sua estrutura interna e capacidades anatômicas. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova escavação traz à tona perguntas sobre como o estegossauro viveu, se alimentou e sobreviveu em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que o estegossauro tinha uma série de vasos sanguíneos nas placas dorsais, permitindo uma estrutura de termorregulação eficaz. O estegossauro é conhecido por ter um dos sistemas de defesa mais impressionantes entre os dinossauros. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como gigante herbívoro. Comparado a outros dinossauros, o estegossauro tinha um sistema defensivo complexo, com placas e espinhos, permitindo-lhe se proteger de predadores. O tamanho e a complexidade do sistema defensivo do estegossauro sugerem que ele poderia ter comportamentos de defesa sofisticados. Isso inclui a capacidade de intimidar predadores e proteger sua prole. Um sistema defensivo eficiente implica em maior capacidade de sobrevivência e adaptação a diferentes ambientes. O estegossauro precisava de um excelente sistema defensivo para manejar seu corpo e manter-se ativo. O tamanho do seu sistema defensivo abre a possibilidade de que o estegossauro pudesse ter comportamentos sociais, como viver em grupos, e é apoiada pela estrutura anatômica avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. A descoberta de que o estegossauro tinha um dos sistemas defensivos mais eficientes entre os dinossauros tem ajudado os paleontólogos a entender melhor a evolução dos comportamentos de defesa. Estudos da anatomia fossilizada dos dinossauros usando técnicas como tomografia computadorizada permitem reconstruir a anatomia interna e inferir capacidades fisiológicas. Em suma, o tamanho e a complexidade do sistema defensivo do estegossauro são um dos fatores que tornam esse dinossauro tão fascinante. Ele não era apenas um gigante físico, mas também um herbívoro com capacidades de defesa avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos dinossauros mais impressionantes de todos os tempos. Mas e a pele do estegossauro? Descobrimos recentemente impressões de pele que nos fornecem novas pistas fascinantes. Não perca esses detalhes impressionantes mais pra frente! E o estegossauro era realmente um gigante solitário? As características físicas do estegossauro, como suas placas dorsais, corpo robusto e cauda espinhosa, sugerem um herbívoro altamente adaptado para a defesa. Mas ele também tinha algumas características que poderiam indicar um comportamento social. Muitos herbívoros grandes atuais, como elefantes e bisões, vivem em grupos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que o estegossauro também poderia ter vivido em grupos, dependendo de seu tamanho e força coletiva para sobreviver. E muitos achados de fósseis de estegossauro são de indivíduos encontrados juntos, o que pode sugerir que eles viviam ou se alimentavam em grupos.
Mas já há descobertas de fósseis de estegossauro que sugerem uma possível dinâmica social entre esses dinossauros. Esses achados indicam interações complexas entre os estegossauros. Em alguns fósseis de estegossauro foram encontrados com marcas de mordida de predadores, o que sugere interações sociais complexas, possivelmente relacionadas à defesa em grupo ou disputas territoriais. Então a questão sobre se o estegossauro era um gigante solitário ou social ainda não tem uma resposta definitiva. A evidência disponível sugere que o estegossauro pode ter exibido ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da disponibilidade de alimento. A contínua descoberta e análise de fósseis podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social deste icônico dinossauro. As descobertas recentes de impressões de pele do estegossauro desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência desse gigante e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As impressões de pele do estegossauro revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por escamas pequenas e arredondadas, semelhantes às de alguns répteis modernos, mas sem a presença de penas em grande parte do corpo. As escamas variavam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As impressões mostram que a pele do estegossauro era coberta por escamas em áreas como o pescoço, a cauda e a região pélvica. Essas áreas provavelmente precisavam de proteção extra devido ao desgaste e ao atrito. Em outras partes do corpo, como os flancos e a barriga, as escamas poderiam ser menores e mais flexíveis, permitindo maior mobilidade. A descoberta de escamas no estegossauro contribui para o debate sobre a evolução da pele e das penas nos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o estegossauro e outros grandes pterioforas mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais. Representações anteriores do estegossauro em filmes mostravam o dinossauro com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do estegossauro, oferecendo uma visão mais realista do dinossauro. O estegossauro continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características anatômicas fascinantes, o estegossauro é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o estegossauro? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!